E ao cheiro os domingueiros que ainda boiam na casa. 1979 transcorre entre inúmeras apresentações ao redor do mundo. No Brasil, monta Essa Mulher, combinação de teatro e canto que percorre mais de 10 cidades. Um ano mais tarde, durante a bem-sucedida estreia de Saudade do Brasil, a morte de Vinícius de Moraes, compositor e amigo de muitos anos, vem a truncar a felicidade de Elis. A cantora interrompe sua turnê e desaparece dos palcos por uma breve temporada. Mas uma carreira de sucesso não é necessariamente espelho de uma vida perfeita. A relação de Elis com César Mariano tinha começado a se deteriorar. Finalmente, este homem introvertido e reflexivo sucumbia ante a energia vital da Pimentinha. Depois de gravar vários discos e de uma série de concertos no Chile, o casal se separa em meados de 1981, definitivamente. De repente começou um enjoo, um processo assim de afastamento, de indiferença. O César e a Elis, quando se divorciaram, eles estavam vivendo, eu acho que um momento de fechamento de ciclo musical, pelo menos naquele momento, né? Eles já tinham feito quase 10 a 12 discos juntos. Eu acho que eles conseguiram desenvolver uma parceria poucas vezes vista na música brasileira entre uma cantora e um pianista. Quando eles trabalhavam juntos, ficava uma coisa só. Mas havia, por um outro lado, um desgaste de muitos anos de trabalho. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Com 3 filhos, 2 deles pequenos, Elis devia atender a uma série de compromissos profissionais, entre os quais figuravam Trem Azul, novo show da cantora, um novo contrato com uma gravadora Som Livre e a montagem de uma especial de fim de ano para a TV Record. A Pimentinha se afogava entre tantos compromissos pessoais e profissionais. Apesar da recente separação de seu companheiro de quase uma década, Elis tinha encontrado de novo a felicidade junto a Samuel McDowell, advogado que tinha administrado seus assuntos legais durante alguns anos. Em pouco tempo, Elis e Samuel decidem se casar. Para isso, começam a procurar um lugar onde morar juntos. Samuel ainda estava resistente à mudança, ponto de discussão constante entre o casal. 18 de janeiro de 1982 era um dia como qualquer outro. Depois de almoçar com seu irmão e vários convidados, Elis passou a tarde ouvindo músicas para seu novo disco, em companhia de Ronaldo Bastos e Natan, músicos e amigos. Pouco mais tarde chegou Samuel. Às 10 da noite, todos tinham se retirado. E os noivos discutiam seus planos de futuro. O tema da casa veio de novo à tona, e as dúvidas do noivo a respeito mais uma vez acenderam os ânimos. Ela passou essa noite ouvindo músicas novas para escolher com fone de ouvido. E brigando com Samuel pelo telefone, falando pelo telefone, brigando, e passou. A contagem regressiva já estava em marcha. Às 9h30 da manhã do dia seguinte, Elis chama Samuel de novo em seu escritório e se reconciliam. O noivo, preocupado, nota como a cantora cada vez mais soa e lógica. Logo, um silêncio total do outro lado da linha confirma suas suspeitas. Algo ia mal. Quando o Samuel chegou para arrombar as 2 portas, era de manhã. Mas apesar de todo o esforço dos médicos do pronto-socorro do HC, Elis Regina não resistiu. Daqui, o corpo dela foi levado para o Instituto Médico Legal. Ao meio-dia desse 19 de janeiro de 1982, Elis Regina Carvalho Costa era declarada oficialmente morta. Foi no dia seguinte, antes do enterro. Lembro de ter dado uma olhada e já não era Elis, entender? As mãos da morte tinham repuxado a pele. Não era ela. O que aconteceu na morte de Elis é o que acontece quando morre todo herói nacional. Seu corpo foi trasladado ao Teatro Bandeirantes, onde anos antes tinha sido aclamada por seu público, para ser velada por milhares de pessoas que a admiraram em vida, e frente ao rosto desamparado de seus familiares e amigos. Eu cheguei no escritório, me deram a notícia, ele chegou, a gente trocou um telefonema e nós começamos a chorar no telefone. Que loucura, que loucura. Eu estava sozinho no intervalo do almoço, ouvindo o rádio, né? E uma rádio local interrompeu a transmissão que eu estava fazendo para noticiar o que tinha acontecido de trágico na vida da Elis.
Aí foi muito sério, muito. Aí nos chocou muito. Fazia uns 20 e tantos anos que eu não ia a nenhum velório, não ia a enterro. Eu efetivamente tratava os meus mortos como se eles tivessem feito uma longa viagem. Mas eu tive a necessidade pessoal de ir nesse velório da Elise. Estava lá, morta. E eu fiquei um longo tempo olhando para ela morta no caixão. Não sei te dizer o que me passou pela cabeça nesse exato momento. 24 horas mais tarde, Elise era trasladada ao cemitério do Morumbi, em meio a uma multidão que a acompanharia até a sua última morada. Cultura. Hoje, 11 da noite, a Orquestra Jazz Sinfônica convida o Dom Nato, da Bossa Nova. Um toque inconfundível unindo simplicidade e sofisticação. João Donato, um dos mais criativos pianistas da música brasileira, num show inédito. Cultura, hoje, 11 da noite. Passe suas noites em boa companhia na Rádio Cultura AM. Só música brasileira. As grandes vozes do passado. Música romântica para encerrar a programação. Todos os dias, das 8 à meia-noite. Rádio Cultura AM. Você reconhece só de ouvir. Cultura, domingo, 10h30 da noite. A Orquestra Sinfônica da Rádio de Hamburgo, sob regência de Christoph Eichenbach, um dos regentes mais importantes da cena internacional. Participação especial da jovem violinista Julia Fischer. Espetáculo inédito e exclusivo. Cultura, domingo, 10h30 da noite. Orquestra Sinfônica de Hamburgo. Apoio Mozarteum Brasileiro. E Votorantim. Respeito por você, qualidade em primeiro lugar. Na sexta-feira, 21 de janeiro de 1982, é divulgado nos meios de comunicação o relatório forense do Instituto Médico Legal sobre a causa-mortes de Elis Regina Carvalho Costa. O diretor do Instituto Médico Legal, Dr. R. Schibach, informou que a autópsia realizada no corpo de Elis Regina durou exatamente 45 minutos. Os médicos não encontraram vestígios de nenhuma doença e nem de uma violência que tivesse causado a morte. A causa-mortes no atestado de óbito ficou assinalada como indeterminada. O atestado forense da morte de Elis Regina cria uma grande confusão. E a opinião pública começa a especular duas versões sobre o tema, atentado e conspiração. Ambas envolviam o regime militar como suposto autor intelectual. Houve uma certa confusão porque quem assinou o laudo da morte da Elis foi o Harry Shibata, que era um criminalista aqui do IML, e foi muito contestado e exposto como um homem que teria feito, compactuado com o regime militar e a tortura durante os processos do Samuel como advogado. Então, quando ela morreu, se falou de um possível complô que não era verdade, que isso ficou uma nuvem. As causas da morte de Elis Regina continuarão sendo um enigma. Uma luz que se apagou antes do tempo. A mulher, a mãe, a voz,
a lenda cuja vida e legado transcendem seu trágico final. Eu acho que a tragédia não é ela ter morrido. A tragédia é a gente ter ficado sem ela, efetivamente. A gente como pessoa, o Brasil como país e principalmente a nossa arte. A Pimentinha se foi, deixando um grande vazio no cenário brasileiro. Quando eu ia fazer esse outro show com ela, e ela morreu, eu estava falando com o Rogério, irmão dela, e disse a ideia do show. Aí o Rogério disse assim, não dá, baixa, não tem mais a estrela. Elis Regina faz uma falta, eu diria assim, para o mundo todo. Porque valores como são Elis Regina, não nasce todo dia. Ela era efetivamente um farol. Você olhava para ela, ela determinava parâmetros de interpretação e de canto e até de composição na música brasileira. Porque como eu perdi minha mãe com 11 anos, naquele momento é como se fosse um flash que sei lá, ilumina os fatos para trás e eu guardo, eu tenho um file desse tamanho na minha cabeça com tudo que eu já fiz com a minha mãe, né? Eu fico muito feliz de ter tido a oportunidade de ter conhecido essa cantora e essa pessoa magnífica para mim. Ela deixou um vazio na vida da gente, não apareceu mais ninguém que pudesse fazer com que a gente esquecesse a Elis Regina. Se a Elis estivesse viva hoje, ela teria um pouco mais de 50 anos, ela estaria arrebentando, quebrando vidros aí, né, com o seu talento e a sua voz. É uma pena, é uma pena. Sua vida foi cheia de tristezas e alegrias, êxitos e fracassos, mas nunca de apatia. Sua passagem pela vida de muitos marcou a diferença. Uma vez disse, dediquei minha vida ao canto, e não houve homem, mãe, filho, pai ou ninguém que me distanciasse disso. Este temperamento a distinguiu toda a vida. Isso aqui é uma passagem, entende? A gente vem pra cá porque tem que melhorar, entende? A gente vem pra cá pra isso mesmo, pra ficar um tempo aqui, fazendo coisas, acrescentando uma bagagem grande a gente e as pessoas, e para depois ir para uma outra, entende? E transar uma vida melhor para uma, porque realmente só essa eu acho que não tinha sentido, entende? Se fosse só isso, não tinha sentido. Agora, eu acredito que não é só isso. Mas de qualquer forma é muito triste as pessoas só saberem que a gente gosta delas depois que elas se foram, entende? Sua diminuta figura se perdia frente à força interpretativa de seu canto. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria, mistura dor e alegria. Ela tinha uma qualidade pessoal intransferível e que só ela tinha, que efetivamente eu nunca vi em mais ninguém. Em tempos de repressão, foi a voz de protesto que ninguém pôde calar. E nuvens lá no macaborrão do céu chupavam manchas torturadas que... Eu confesso que pelo temperamento dela, pela persistência, pela personalidade voluntariosa que ela tinha, e que eu conhecia bem, e que nós conhecíamos, e nem poderia ser diferente, e nem... Você quer vingança? Pois é isso que você vai ter. Do que você está falando?